Olá, de que lado você está? Esse é o tema da nossa meditação. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração em Vida em Santo André. Costumamos ouvir por aí que a voz do povo é a voz de Deus. Claro que não é assim que nós cremos e nem é assim que a Bíblia diz. Mas sabe, meus irmãos, parece que tem muitos que se sentem melhor estando do lado da maioria do que do lado da minoria. Estando do lado da maioria, vamos ter menos críticas e menos problemas. Mas precisamos ter a nossa posição muito bem clara e também muito bem definida. Quando Jesus havia sido preso, então ele foi apresentado a Herodes. Então Herodes sai para conversar com o povo. Então o povo ali, eles têm duas opções. Lucas capítulo 23, versículo 18. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. As opções que o povo tinha era soltar a Barrabás e mandar matar Jesus, ou soltar Jesus e morrer Barrabás. Eles tinham essas duas opções, Jesus ou Barrabás, e toda a multidão pediu por Barrabás. Pode ser que houvesse entre a multidão pessoas que Jesus já havia curado, abençoado. Estou pensando aqui com os meus botões. Mas na hora de escolher o lado, eles ficaram com a maioria, porque todo o povo estava dizendo crucifica-o, crucifica-o, e na hora de escolheram então a Barrabás. Estamos vivendo em tempos modernos, meus irmãos, de muita informação e de uma tecnologia muito avançada. Tem um lado positivo de tudo isso, nos ajuda em muitas coisas. Mas a gente escuta também assim dizer: hoje os tempos são outros. Os tempos são outros. Sabe, a maneira de pensar, ela é diferente, a maneira de comprar, de vender, ela é diferente. Até a maneira dos relacionamentos. Hoje existe uma palavra chamada namorido. Ou seja, são aquelas pessoas que não querem se casar, mas querem morar juntos. Então é namorado e ao mesmo tempo é marido, mas não é marido e é namorado, então namorido. Porque os tempos são outros, os tempos são modernos. Uma coisa muito perigosa, meus irmãos, é tentar contextualizar Deus. Ou seja, analisar Deus, o Deus do passado e o Deus do presente. Trazer a Deus pelo contexto de hoje. Reconheço mesmo que os tempos são outros, isso é uma verdade, mas reconheço também que Deus não muda. Deus não muda. Deus continua sendo Deus e a sua palavra continua sendo a mesma. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Mateus 24, 35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então o nosso Deus, ele não muda, não dá para contextualizar ele, o Deus do passado, o Deus do presente, o Deus do futuro, não, ele é o mesmo Deus, ele não muda, a sua palavra não muda e continua sendo a mesma, apesar de estarmos em tempos futuros em que a tecnologia avançou muito e para muitos dizer os tempos são diferentes.
Não é porque a maioria aprova alguma coisa que Deus vai aprovar também. Por isso que nós temos que saber de que lado que nós estamos, de que lado você está. Então, se a maioria aprova uma determinada coisa, não é por isso que Deus vai aprovar. Não é porque as leis aprovam aquilo que é ilícito e aquilo que é ilícito agora por causa da lei se torna lícito e Deus também vai aprovar isso. Não é isso, não são as leis dessa terra que determinam a Deus, mas Deus tem as suas próprias leis. Pensamos nessa questão, na questão do aborto. Quando falamos em aborto, de que lado você está? Você aprova o aborto, como muitas pessoas querem que seja aprovado por qualquer motivo, que se faça o aborto, que a mulher é dona do seu próprio corpo, que tem o direito de decidir se vai abortar ou se não vai abortar, ou se você é contra o aborto. De que lado você está? Daqueles que são a favor ou daqueles que são contra? Olha o que diz a palavra no Salmo 139, no verso 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Gosto dessa tradução porque ela diz que ele viu a minha substância informe, a massa informe, no início, nos primeiros dias de gestação de uma vida. O feto ele não tem forma, ele é apenas uma bolinha que está se multiplicando, as células se dividindo. Mas o que a palavra está dizendo aqui? Que os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E quando essa substância informe começou a se formar, os nossos dias foram todos escritos no livro de Deus. O Deus já sabia quanto tempo nós iríamos viver nessa terra. Essa determinação de Deus é a partir do momento da fecundação. Bom, a ciência diz que nos primeiros dias ou semanas de vida não é um ser humano, é alguma coisa diferente, não tem ainda uma forma definida. Bom, eu estou vendo o que a palavra está dizendo, por isso é que nós temos que ter uma posição. De que lado nós estamos? Nós estamos do lado daqueles que defendem o aborto, ou nós estamos do lado daqueles que não defendem o aborto, defendem que a vida precisa ser mantida. Se a palavra de Deus diz para nós, não matarás, então não podemos matar, por motivo nenhum, nem se a lei assim nos permitir fazer, ou seja, a lei desta terra. Então nós precisamos saber, porque a maioria, meus irmãos, eles querem fazer o que eles querem fazer. Sobre a mentira. Pensamos um pouquinho sobre a mentira. Quantas pessoas estão mentindo? Mentindo nos seus relacionamentos, mentindo para poder vender, mentindo para poder comprar, mentindo para poder se dar bem no trabalho. Quantas mentiras! Quantas mentiras! João 8,44 diz: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A mentira não cabe para nós, mas a grande maioria está mentindo. Mas de que lado você está? Do lado da verdade ou no lado da mentira? Sabe, se todo mundo está mentindo, eu posso mentir também? Se todo mundo está dizendo que podemos mentir, então a voz do povo e a voz de Deus, não se engane. Ainda tem uma outra questão, aqueles que não fazem aborto, aqueles que não mentem.
mas são simpatizantes da causa. Porque tem os simpatizantes. E quando nós falamos dos simpatizantes da causa, nós estamos vendo que a pessoa já se posicionou de um lado. Não dá para ficar no meio, ou você vai se posicionar de um lado ou do outro. E no nosso caso, ou você se posiciona do lado da maioria que não está com Deus, ou do lado da minoria que está com Deus. Podemos estar em qualquer tempo, meus irmãos amados. O pecado vai ser sempre pecado. E aquilo que é ilícito sempre será ilícito. Essa é a verdade. Não importa o que a sociedade pense. Não importa o que a maioria está dizendo. O pecado sempre será pecado. Essa é a verdade. E nós precisamos definir a quem que nós vamos agradar. Se nós vamos agradar a Deus ou se nós vamos agradar a maioria. Quem que nós queremos agradar? E muitas vezes por agradarmos a Deus, vamos desagradar a maioria. Mas se nós quisermos estar bem com a maioria, nós temos que desagradar a Deus. Em Mateus, no capítulo 12, no versículo 30, diz assim: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ou nós estamos com Deus, do lado de Deus, ou nós estamos no mundo, com o lado da maioria das pessoas do mundo, que querem apenas viver essa vida aqui, aproveitar ao máximo que tem aqui, ignorando que é uma eternidade para ser vivida. Misericórdia. Sabe, Jesus foi condenado à cruz, à morte de cruz, não porque Herodes simplesmente determinou, não foi. Mas foi porque o povo escolheu Barrabás. Entre Jesus e Barrabás, eles escolheram Barrabás. Barrabás era um assassino. Barrabás era um homem fora da lei. Mas entre Jesus e Barrabás, eles escolheram Barrabás. De que lado você está? Em nome de Jesus, isso precisa ficar bem claro e definido. Talvez alguns ficarão do lado da maioria, pois a maneira de vida da maioria agrada mais do que ter que negar-se a si mesmo conforme a orientação de Jesus. Se eu quero estar do lado de Jesus, eu tenho que negar a mim mesmo, a palavra diz isso. Mas se eu estou com a maioria desse mundo, então eu tenho que aproveitar, relaxar e viver essa vida intensamente. Com uma canção, importante que emoções viver. Sabe, meu irmão e minha irmã, a minha maneira de viver em Cristo não pode me envergonhar. Eu escolhi um lado, eu escolhi o lado de Cristo, a palavra de Deus, e eu não posso me envergonhar do lado que eu escolhi. Lucas capítulo 9, versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Misericórdia. Eu não posso me envergonhar da escolha que eu fiz. Eu escolhi Cristo. Eu quero Cristo na minha vida. Tem coisas que não servem para mim nesse mundo, mesmo que a maioria elas querem as coisas desse mundo. Se a maioria está dizendo que está certo, se a palavra de Deus está dizendo que é errado, para mim não serve. Eu fiz uma escolha. Você precisa fazer uma escolha em nome de Jesus. Lucas capítulo 23, versículo 18, novamente. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Toda a multidão escolheu Barrabás em vez de Jesus. Eu escolhi Jesus. E eu desejo que você escolha Jesus também. De que lado você está? Isso fará toda a diferença na sua eternidade.
Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, quero implorar ao Senhor pela minha vida e pela vida dos meus irmãos que me ouvem neste momento. Diante, Senhor Deus amado, de tanta gente fazer as suas escolhas, Senhor Deus amado, e anunciar, Senhor Deus amado, o seu estilo de vida. Pai querido, nós temos o nosso, nós escolhemos Cristo. Ajuda a mim, Senhor Deus, e aos meus irmãos a deixar isto muito bem claro e definido, primeiramente para nós mesmos, quem foi que nós escolhemos. E para que fique também muito bem claro e definido que lado nós estamos. Nós estamos no lado do Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus amado, obrigado por sua misericórdia. E obrigado por sua bondade sobre nós a cada dia. Assim pedimos a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, estar do lado de Jesus é muito melhor. É muito melhor. Por isso essa escolha é fundamental. Escolher de que lado nós estamos. Nós não vamos sair aí com bandeira, falando que todo mundo está errado, mas eu fiz a minha escolha. Eu fiz a minha escolha. Faça a sua também em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente você, sua casa, sua família, seu trabalho, as suas finanças em nome de Jesus. Que da minha parte, um grande abraço a você. Amém?